Bom, o assunto em Brasília é final da escala 6 por 1. Inclusive, hoje pela manhã, a informação é de que o presidente Lula fez um acordo com Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, e Hugo Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados Federais, justamente para que seja pautada de uma vez por todas esse projeto de lei que promete dar fim à escala 6 por 1. O Seixobar, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Hospedagem e Gastronomia, que é o forte aqui da nossa região, tem um posicionamento com relação à escala 6 por 1. Nós convidamos a Olga Ferreira, que é a presidente do Seixobar, para falar sobre esse posicionamento com relação à escala 6 por 1 e seu final. Olga, é um prazer recebê-la aqui nos estúdios da TVC. Boa tarde. Boa tarde, o prazer é todo meu, Saul. E eu digo que demorou essa escala, né? Porque os nossos trabalhadores, nós temos uma jornada de trabalho totalmente diferenciada, né? Trabalhamos sábado, domingo, Natal, Ano Novo. Então, a escala 6 por 1 já é uma reivindicação do Seixobar desde 2008, quando nós já estávamos lá na Câmara de Deputados fazendo essa reivindicação. A gente sabe que isso faz um barulho, né? O pessoal está reclamando, porque como é que vai trabalhar numa temporada, né, Saul? Se é o período que a gente mais trabalha. Então, tudo eu penso que pode ser resolvido através de diálogo, de negociação. E ontem nós tivemos a boa notícia que já foi feito o acordo com a Câmara de Deputados e vai ser, a princípio, 42 horas semanais, porém, duas folgas por semana, obrigatoriamente um domingo por mês. Então, isso tudo tem que se adequar de acordo com a realidade de cada segmento. Nós temos, Saul, casas noturnas hoje que trabalham a partir de quinta-feira. Então, tem muitas empresas que já aderiram o fim da escala 6 por 1. Nós já temos 4 por 3, nós já temos 5 por 2. Agora, a grande maioria, ainda, nos 7 municípios onde o Seixobar atua, ainda não regulamentou ou ainda não teve, eu acredito que não teve uma boa vontade em querer acabar com essa escala, porque realmente é uma escala muito pesada, principalmente para nós mulheres. 65% da nossa categoria são mulheres, são mãezinhas que estão na boca do fogão até de madrugada, na hotelaria, enfim. Então, nós temos duplas e triplas jornadas de trabalho. O fim dessa escala vai nos dar um pouco mais de tempo para que a gente possa ficar com os nossos filhos, para que a gente possa ir numa reunião de escola, para que a gente possa atender melhor até os afazeres da nossa casa e atenção às nossas famílias. Olha, Olga, eu recebi uma informação agora que o deputado Hugo Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados Federais, acabou de dizer que, devido a um pedido de vista por parte do deputado Marcon, do Rio Grande do Sul, deu uma atrasada. Mas, segundo Hugo Mota, deve ser levado ao plenário essa PEC, né, na quinta-feira próxima. Então, quer dizer que quinta-feira vai estar todo mundo ligado no que vai acontecer em Brasília. E vai acontecer. Como nós falamos ontem, o fim da escala 6 por 1 é um caminho sem volta. Não tem como. Foi pedido vista, nós vimos que foi pedido, né, de um deputado do Rio Grande do Sul, de um partido de oposição. Isso faz parte, mas vai sair. Então, a princípio, será 42 horas até aprovar. Passou pela Câmara dos Senadores, foi aprovado, a partir dali começa a valer as 42 horas semanais. E depois de um ano, aí sim, as 40 horas, que é uma reivindicação de mais de 40 anos atrás, né? Então, estamos atrasados nisso em comparação a praticamente todos os países, né? Países da Europa, dos Estados Unidos, das Américas, nós estamos atrasados nisso e até que, enfim, chegou. Bom, tem muitos empresários que têm falado o seguinte: olha, o final da escala 6 por 1 pode trazer uma onda de desemprego, justamente porque não vai ter condição de aumentar a equipe de trabalho.
Como é que vocês estão vendo esse tipo de declaração e qual é a sugestão, uma vez que a 6 por 1 se extingue, a 5 por 2 seria a escala ideal? 5 por 2 ou fechamos as 40 horas semanais. Então, necessariamente, não 5 por 2. O que nós temos que trabalhar é em cima de 40 horas semanais, que daí pode-se, de repente, ampliar um pouquinho a jornada de trabalho, mas fechando em 42. Essa reclamação dos empresários, Saul, ela vem desde sempre. Então, assim, eles vão reclamar o tempo todo, que não vão ter dinheiro, que não vão conseguir, que não vão... Sabe? Então, é uma reclamação que já faz parte do dia a dia do empresariado, mesmo quando termina uma temporada que foi excelente. Qualquer coisa que fala em algum benefício para o trabalhador, tenha certeza que vai haver reclamação. Então, agora, não é o momento de reclamar, é chamar a sua equipe e ver como é que vai ser feito a escala. Porque o que pode acontecer é que vai precisar de turnantes, talvez 1 ou 2 turnantes, para poder suprir aquele trabalhador que vai estar de folga, conforme vem essa lei das 40 horas semanais. Não é o momento de reclamar, tá, gente? E o que o sindicato puder fazer para dar segurança jurídica ao empresariado, nós estamos prontos para isso. O negócio é fazer as coisas certas para não criar um passivo lá na frente. Porque quem passar dessa jornada de 40 horas, ou igual agora, que depois que é aprovado na Câmara do Senado, 42 horas, vai ter que pagar essas horas a mais, com 100% de acréscimo em cima. Então, não há necessidade de criar um passivo em relação a isso. Eu penso que nós estamos aqui para negociar. Não há interesse nenhum do Seixobar em prejudicar nenhuma empresa, porque nós dependemos do emprego que é dado aos nossos trabalhadores. Mas também temos que defender os nossos trabalhadores para que eles tenham uma vida digna, uma vida social. Porque numa cidade turística, como eu trabalhei também na hotelaria, nós não temos vida social, principalmente nós mulheres, que o dia da nossa folga é o dia de limpar a casa, fazer os afazeres domésticos. Então, assim, eu sempre digo, demorou isso aí, nós estamos atrasados há mais de 40 anos, Saul, em relação aos outros países. Bom, Olga, a gente ouve, assim, muitos empresários reclamarem também com relação a profissionais do mercado. E eles reclamam, olha, não tem gente para trabalhar, não tem gente para trabalhar. Você falou em colocação de turnantes, e claro, essa questão também diz respeito à questão de aluguel, do custo de vida aqui, que também é muito alto. Como é que vai funcionar para esses turnantes, ou essas novas pessoas que vão entrar para poder suprir e para que se cumpra a escala 5 por 2, uma vez que já existe reclamação no 6 por 1 de que não tem gente para trabalhar? Bom, eu penso que o salário, os benefícios que a empresa oferece na hora da contratação, ela tem que ser convidativa. Não tem como chamar um trabalhador, né, para trabalhar nessa jornada maçante, que é a nossa, oferecendo R$2.000, ou o nosso piso, R$2.400. Porque o empresariado confunde, Saul, uma coisa. Nós, Seixobar, junto com o Sindsol, nós negociamos o piso da categoria. O que é o piso da categoria? É o menor salário que pode ser pago a um empregado nosso. Ou seja, o nosso piso hoje, depois do contrato de experiência, ele está R$ 2.450. É pouco ainda, mas é o maior piso do Brasil nessa categoria. Então, tem mais benefícios. Nós temos insalubridade para as camareiras, tem cartão alimentação. Então, existe a mão de obra. Só que a nossa mão de obra está concorrendo com outras mãos de obras que estão vindo muito forte para o mercado, que, no caso, são os supermercados atacadistas, que em toda a nossa região nós temos bastante. Eles já estão oferecendo 5 por 2. Isso quer dizer que o trabalhador vai preferir ir para lá do que trabalhar na hotelaria, por exemplo, ou trabalhar num restaurante. Então, tem a mão de obra. Agora, eu pergunto também, o patronal ou o empresário, ele quer pagar por uma mão de obra qualificada? Ou ele quer pegar
uma mão de obra barata. Tem isso também. Mão de obra qualificada nós temos, mas estão indo para outro segmento, estão indo até para outras cidades, porque não há ainda a valorização da mão de obra turística como tem a valorização no turismo. Nossa cidade é uma indústria do turismo. E nós, trabalhadores desse segmento, nós somos a matéria-prima. Tenho certeza, sem a nossa mão de obra, não tem turismo, não tem hotelaria, não tem restaurante. Então, nós precisamos deixar essa balança justa, tanto para o empresário, também para o trabalhador. Então, é uma nova realidade, não tem mais como fugir disso, mesmo porque, na minha geração, que trabalhei na hotelaria, como eu já trabalhei às 48 horas, e depois que passou para 40 horas, eu cheguei a pegar as 48 horas, eu ensinei para os meus filhos que não deixar ser explorado. Se você foi contratado para ser garçom, você não pode limpar o chão, você não pode limpar os vidros do restaurante. E esses jovens que estão vindo, eles vêm com essa consciência e eles não vão mais deixar ser explorado como nós deixamos. Então, eu penso, é uma nova realidade. E nós estamos aí para, juntos, buscar, né, a melhor saída, a melhor negociação para que, até que, enfim, né, os nossos trabalhadores em turismo, bares, restaurante, tenham mais dignidade e, como eu já falei, que tenham um pouco de vida social. Olha, muito obrigado, Olga Ferreira, presidente do Sechobar, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Hospedagem e Gastronomia da nossa região aqui. Obrigado pela sua presença. A gente vai acompanhar essa PEC que deve ser levada a plenário na Câmara dos Deputados Federais em Brasília agora, na próxima quinta-feira. Muito obrigado. Eu que agradeço a atenção. Obrigada. Muito bem. Olha, está acontecendo o Seminário de Educação Fiscal e Financeira em Balneário Camboriú e ontem teve uma cerimônia no Teatro Bruno Nitz. Vamos acompanhar como foi. A primeira Semana Municipal de Educação Fiscal, Financeira e de Empreendedorismo da Rede Pública Municipal de Balneário Camboriú iniciou nesta segunda-feira, com cerimônia de abertura no Teatro Bruno Nitz. Será uma semana produtiva, proveitosa, né? Assim nós esperamos, aonde nós teremos ali participações para poder ter essa troca de saberes tão importante no intuito de aprimorar ainda mais esse programa que foi instituído no início do nosso governo. Um programa que fala muito além de números, né? Fala sobre a prática da cidadania, da consciência, da responsabilidade com o futuro. E dessa forma nós vamos ampliando cada vez mais esse programa aqui na rede municipal. Em seguida, a cerimônia foi realizado o segundo Seminário de Educação Fiscal e Financeira de Balneário Camboriú, com a palestra Educação Fiscal 30 anos no Brasil, Cidadania Contemporânea e a Educação Fiscal, ministrada pelo professor e presidente do GT 66 do Conselho Nacional de Política Fazendária, Cícero Roberto Melo. Essa palestra ela trata de um tema extremamente importante para o Brasil e agora ele é mais do que importante, ele agora é fundamental depois do contexto da reforma tributária. Trata-se da educação fiscal, que é uma proposta de fazer o letramento fiscal com a população. E o que é o letramento fiscal? É que a população entenda de como o Estado arrecada e de como o Estado pode fazer os seus investimentos, que nós chamamos de a função social do tributo e o controle social dos recursos públicos por parte da população. Este é o segundo ano de implementação do Programa de Educação Fiscal e Financeira da Rede Pública Municipal, iniciado em 2025 como um projeto piloto no Centro Educacional Municipal Professor Armando César Guislandi e no Núcleo de Educação Infantil Professora Maria Francisca Siqueira. O programa atendeu um total de 130 estudantes e foi reconhecido e premiado pela Federação Catarinense de Municípios como prática inovadora. Em 2026, o programa atenderá a cerca de 450 estudantes da educação básica, com idades entre 4 e 17 anos em 8 instituições, 4 NEIs e 3 SENS, e uma unidade de contraturno, o Centro Educacional de Atendimento no Contraturno, CEAT.
Olha, nossas crianças sendo preparadas para lidar com o dinheiro e tendo conhecimento exatamente onde que é investido cada centavo dos impostos que são pagos pelo contribuinte, que atualmente são os seus pais e futuramente serão eles. Muito bem, a Bianca Robles está aqui na tela da TVC para trazer uma informação importante, a fusão de duas festas tradicionais aqui da região. Eu fui às duas, né? A Festa do Bom Sucesso, Festa do Pescador. Me conta de forma detalhada como é que chegaram nesse consenso de unir as duas festas, Bianca Robles. Exatamente, Saul, né? Essas duas festas se uniram e trouxeram então agora o Festival do Pescador do Bom Sucesso. Essas duas festas são tradicionais do bairro da Barra e, claro, este ano já tem data para acontecer, então já podem preparar aí para comer aquela tainha nessas duas festas que agora se uniram e vão ser o Festival do Pescador do Bom Sucesso, e este ano vão acontecer nos dias 26, 27 e 28 de junho. Tá chegando aí, falta pouco tempo para a gente poder comer uma tainha assada. E este ano também outra novidade, além da fusão dessas duas festas, é que a festa será realizada em um novo local. Antigamente as festas eram realizadas nessas duas festas na Praça do Pescador, no bairro da Barra. Mas por conta de toda a reforma que está acontecendo na Casa Linhares, a festa este ano terá um novo local, que vai ser na rua José Francisco Vitor, esquina com a rua Bento Cunha. E claro, depois mais detalhes de toda a programação a gente traz mais pertinho da festa para vocês. Mas, por conta da montagem da festa, o parquinho que fica na Avenida Rodezinho do Pavã, esquina com a rua Bento Cunha, vai ser desativado hoje, mas podem ficar calmos que assim que acabar a festa, todas as festividades, o parquinho já vai ser ativado novamente. Então, são essas alterações que vão ter nessas tradicionais festas que a gente ama aproveitar e curtir, principalmente com esse friozinho que já está fazendo, né, Saul? Olha, é a única coisa que me tira de casa nesse frio são as festas, tá? E são festas muito boas, você encontra as pessoas e a gastronomia é muito rica, principalmente num tempo como esse, onde está dando tainha. Bianca, obrigado pelas informações e vamos todos para o Festival do Pescador do Bom Sucesso. Muito obrigado, uma boa terça-feira para você. Exatamente, a festa mudou de nome, mas claro, a gente vai estar lá curtindo e aproveitando e mostrando para vocês tudo como vai estar sendo este grande festival que vai estar unindo essas duas festas. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Tá, obrigado, Bianca Robles, pelas informações. A gente faz um intervalo agora, depois do intervalo, sorteado o novo casal imperial da festa do Divino Espírito Santo do ano que vem. Técnicos do IFC visitam a estação de tratamento de esgoto de São Francisco do Sul para conhecer o modelo. É o mesmo modelo que deverá ser instalado em Camboriú. Depois do intervalo, também a previsão do tempo.